Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém? Convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 20. Vamos fazer a leitura do verso 4 ao verso 6. Êxodo 20, do 4 ao 6. Dando continuidade, irmãos, aos sermões que iniciamos semana passada sobre os 10 mandamentos. Como que a lei de Deus nos ensina, mas principalmente como Deus nos liberta e agora Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Então, Êxodo 20, do 4 ao 6, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos pedir a iluminação do nosso Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco. Fale ao meu coração, fale ao coração de cada pessoa que está aqui. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, use a minha boca para falar as Tuas palavras, Pai. Assim nós lhe pedimos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, a notícia que mais correu nessa semana foi a escolha do novo Papa, que agora se chama, o seu Robert Francis, agora se chama Papa Leão XIV, primeiro Papa norte-americano. E conversando com as pessoas, acho estranho o assunto que mais é levantado. Eles relacionam esse Papa ser norte-americano muitas vezes com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eles têm algumas inquietações pelo fato do presidente, talvez exerça alguma influência sobre a Igreja Católica. Bom, não sabemos se isso vai ou não acontecer, esse não é o caso, mas nós vemos que não agora, mas na história, no passado, já vimos personagens que utilizaram seus poderes, tanto políticos como religiosos, para influenciar, por exemplo, em alguns combates, influenciar as pessoas. Urbano II, no ano de 1095, deu início à Primeira Cruzada. Ele orientou aos cristãos que pegassem as suas armas e fossem contra os fiéis. Os infiéis, desculpe. Os infiéis, ele se referindo aos muçulmanos. Para que eles pudessem recuperar o território de Jerusalém. Aparentemente, Urbano II via Deus como um guerreiro divino, que apoiava a violência se fosse em nome de Deus, se fosse contra os inimigos da fé. Ele criou um Deus, em sua concepção, que aceitava a violência, que ia contra aquelas pessoas que não aceitavam o cristianismo. O interessante é que esse sentimento de criar imagens de Deus não fica em específico em alguns personagens na história. Muito menos somente a ele, mas em cada um de nós. Em cada um de nós, isso pode ser criado. Alguns de nós têm uma tendência de ver um Deus mais amoroso do que justo. Um Deus que está sempre sorrindo, mesmo quando você cai em pecado. Outros têm uma tendência de ver um Deus bravo, um Deus justo que não suporta entrar em contato com pecadores. Isso nos faz questionar se o nosso
o nosso coração humano é inclinado a criar versões distorcidas de Deus para satisfazer as nossas próprias preferências, como nós podemos adorá-lo verdadeiramente? Como nós podemos adorá-lo verdadeiramente? Para responder essa pergunta, nós precisamos voltar os nossos olhos para o livro de Êxodo, o livro que foi lido aqui. Mais em específico, os episódios da libertação do povo quanto à lei dada por Deus. Esses dois episódios, nós vemos que o Senhor primeiro liberta o povo da terra do Egito, da escravidão, e depois ele mostra como o povo deve andar a partir de agora. Como o povo deve proceder. Isso mostra a nossa realidade também. Deus primeiro nos liberta da escravidão do pecado. Ele nos salva primeiro. Depois ele aponta para a sua lei, nos mostrando como devemos proceder. A ênfase da lei de Deus, dos 10 mandamentos, não é restrição, não é restringir, mas sim é uma preocupação de impedir que alguém que já foi liberto caia novamente nos mesmos erros. Deus está falando tanto para o povo no Monte Sinai, na época de Moisés, como para todos nós aqui, como para o povo do Senhor. Ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente sob o jugo da escravidão. Pensando nisso, entendemos que antes de sermos salvos, éramos escravos de todo tipo de pecado. Antes de sermos salvos, éramos escravos. E sendo um deles, irmãos, a fabricação de imagens de Deus. Sejam elas feitas de gesso ou na nossa própria mente. Antes cultuávamos o Senhor erradamente, mas agora, libertos pelo Senhor, podemos prestar um culto verdadeiro a Ele. Antes éramos guiados pelas tendências de moldar Deus à nossa vontade. Agora, somos guiados pela vontade do Senhor. Se queremos prestar um culto verdadeiramente ao Senhor, então devemos ser guiados pela sua vontade. E vemos isso expressado nesse mandamento. Vejam, esse povo que está agora no pé do Monte Sinai, eles estavam antes na terra do Egito, em escravidão, sendo escravizados e maltratados pelos egípcios. Mas vejam que interessante, lá no Egito existia vários deuses, pelo menos uns 10. Pelo menos uns 10 deuses. E todos eles eram adorados em determinado momento. Todos eles eram adorados. Para os egípcios, a maioria, e também para a maioria dos povos, a concepção de religião é um pouco diferente do que a gente entende hoje. Eles pensavam que se precisavam de algo, ou tinham necessidade de alguma coisa, eles iam até a imagem de um deus deles e o adoravam. Por exemplo, os deuses Hathor e Apis. Isso. Quando os egípcios queriam saúde para o gado, eles iam até esses deuses, a imagem deles, e adoravam. A quinta praga, a peste dos animais, confrontou esses deuses. A deusa Ísis, que era a deusa da cura e da medicina, quando eles precisavam de cura e de medicina, eles iam até ela. Tinha um deus específico para cada aspecto. Eles a adoravam. Essa deusa Ísis foi confrontada pela sexta praga. Tumores e úlceras apareceram em todos do povo egípcio.
Essa era a concepção da religião da época. Todas as religiões. Quando se precisava de alguma coisa, ia para um determinado Deus que era relacionado com isso e adorava para conseguir o que queria. Mas a ordem de Deus é para que isso não mais aconteça. Não mais aconteça. Vejam comigo o verso 4 lá, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui é demonstrado a forma que Deus quer ser adorado. No Egito era muito comum ver imagens esculpidas para serem objetos de culto. Para eles, a escultura feita não precisava ser idêntica. Não precisava. Para eles, a imagem era apenas um meio para ter um acesso à divindade. A imagem servia mais como um mediador entre o homem e Deus. Uma imagem era feita para permitir o contato entre um Deus e também com o homem. Sem tais imagens, eles não podiam adorar. Sem essas imagens, não era possível, pois elas significavam a presença desse Deus no lugar. Sem o Deus ali, eles não conseguiam. Eles não podiam. Era um Deus ausente. O Senhor sabe dessa necessidade de mediação. O nosso Senhor. Ele sabe. Mas Ele sabe também que o próprio homem vai fazer isso. Tem a tendência de fazer isso com as suas próprias mãos. No entanto, ao contrário dos egípcios, que tinham várias imagens e esculturas, e cada uma delas tinha uma característica específica, Deus orienta para que o seu povo não faça nenhuma imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas. Ele fala isso porque Deus é espírito e importa que o seu povo o adore em espírito e em verdade. Vejam quanto isso é impactante, irmãos. Quando se faz imagens de Deus, o homem tenta tomar o lugar do próprio Senhor, para que ele possa moldar e ter o domínio sobre esse Deus, movimentá-lo e levá-lo para onde quiser. Mas o Senhor é que é o Criador. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Somente Deus tem o poder de fazer a sua imagem e ter o domínio sobre ela. Toda vez que ficamos obcecados por alguma coisa, seja para ter um corpo perfeito, seja talvez para receber um aumento de salário, nós criamos uma imagem de um Deus que nos dá o que queremos se o cultuarmos. Quando fazemos isso, criamos uma imagem de Deus que não é Deus. Podemos não fazermos a imagem física, mas não é o Deus verdadeiro. Quando criamos uma imagem de Deus que faz somente os nossos gostos, as nossas vontades, acabamos criando um ídolo dentro da nossa própria cabeça. Um Deus feito por nós mesmos. Quebrando assim também o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Tanto que no verso 5, ele nos diz o seguinte, vejam lá: não as adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Se adorarmos essas imagens de Deus, na verdade, estamos adorando um ídolo feito pelo homem. Na história de Israel, podemos ver isso acontecer. Na própria Bíblia já tem relatos sobre isso. Vejam, por exemplo, a serpente de bronze feita por Moisés. Tinha a finalidade de curar as pessoas. No entanto, um tempo depois, o povo começou a adorá-la.
O povo queimava incenso e a chamava de Neutã. Outro exemplo também é a própria Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Quando o povo de Israel estava perdendo a batalha contra os filisteus, eles pensaram assim: vamos trazer a arca para ter a vitória. Eles trouxeram a arca, mas perderam a batalha. Os filisteus ganharam do povo de Deus e também levaram a arca da aliança. Tanto nesse caso da arca como na serpente de Moisés, o povo estava tentando controlar Deus, obtendo o que era desejado. Eles reduziram Deus a um ídolo que faz o que eles desejam. Um ídolo que dá saúde e que dá a vitória. E devido a esses tipos de atitude do povo de Deus, o povo é castigado. Ao analisarmos a história, vemos que o povo de Deus foi subjugado pelos babilônicos, cumprindo o que está escrito assim no verso 5. Vejam lá comigo. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aqui, meus queridos, Deus fala para o povo da importância de seguir os seus mandamentos. Ele está dando um aviso para que o povo caminhe longe da iniquidade. Senão, os seus filhos serão penalizados. As práticas pecaminosas que são feitas pelos pais terão muito mais possibilidade de serem imitadas pelos filhos e assim também pelos netos. Deus pune aqueles que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Mas essa mesma lei que traz punição para o mal também traz bênçãos para aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Como está escrito no verso 6, que diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Diante disso, meus irmãos, percebemos 3 aplicações para as nossas vidas. E, em primeiro lugar, o que podemos tirar desse texto é: se queremos cultuar verdadeiramente o Senhor, devemos saber que o nosso mediador não é feito por nossas mãos. Se queremos cultuar verdadeiramente o Senhor, devemos saber que o nosso mediador não é feito por nossas mãos. Naquele tempo, era muito comum fazer imagens de Deus. Por isso que o verso 4 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está no céu, na terra e nas águas. Só que o interessante é que essas imagens tinham 2 funções específicas. Uma delas é carregar a presença da divindade. Muitos acreditavam que o artefato era a própria divindade. Como também, não somente carregava a presença, mas como aquilo fazia mediação. Era um caminho para chegar ao divino, ao chegar ao Senhor. Ou seja, aonde a imagem estiver, lá está a divindade. É somente por meio da imagem que se podia cultuar. É somente por meio dela. Sem ela era impossível. No entanto, o Senhor não se faz presente em algo feito por mãos humanas. A presença verdadeira de Deus é dada por meio de Cristo, por meio do seu Filho.
No Antigo Testamento, nós podemos ver alguns tipos, algumas sombras do nosso Senhor, do Messias. Sombras que apontavam para o Messias que viria. Como, por exemplo, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Cristo é a presença de Deus no nosso meio. A serpente no deserto, a cura que o Senhor Jesus traz para as nossas almas. Somente Jesus é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude e divindade de Deus. Jesus é tanto a presença do Deus encarnado como o mediador entre os homens e Deus. Como diz 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Podemos até não ter imagens de gesso, mas tentamos substituir Cristo fazendo imagens com as nossas próprias mãos. Não imagens físicas, mas mentais. Veja, se você já se deparou naquele momento em que você orou tanto. Orou de dia, de manhã, de tarde, de noite. Até de madrugada você levantou para falar com Deus, pedindo algo específico. Em algum momento você se virou para o Senhor e falou: poxa, Senhor, eu orei tanto e o Senhor não me responde. Dediquei tanto tempo em oração e o Senhor não me responde. Não fazemos isso às vezes? Apresentamos a nossa quantidade de orações, a nossa quantidade de jejuns feitos, das coisas, das bênçãos que nós fazemos, né, das boas ações que nós fazemos, nós exigimos que Deus faça alguma coisa, porque estamos fazendo isso. Quando fazemos isso, estamos substituindo Cristo, o Cristo verdadeiro, por algo feito por nossas mãos. Como foi falado pelo pastor Orlando no domingo passado, ele disse que até as coisas boas podem se tornar ruins. Nós ignoramos Cristo quando tentamos apresentar as nossas obras, os nossos feitos, como mediadores para Deus. Como coisas que nos fazem chegar mais perto, nos fazem ter acesso a Ele. E quando não fazemos essas coisas, quando não oramos, quando não lemos a Bíblia, quando não praticamos as boas obras, achamos que somos indignos. Achamos que não podemos estar na presença. Isso é um erro, isso é perigoso. Se são as suas obras que te levam para o Senhor, então você nunca chegará lá. As nossas obras devem ser uma resposta da graça que nos alcançou. Vejam, quando nos deleitamos na obra de Cristo feito na cruz, isso faz com que nós busquemos cada vez mais o Senhor em oração, ao saber que o próprio Deus divino, a plenitude, se entregou por nós, morreu numa cruz humilhado. É isso que deve mover o nosso coração, as nossas boas ações, as nossas orações. Não é com base no que fazemos ou no que deixamos de fazer que Deus vai nos amar mais ou vai deixar de nos amar. É com base na obra de Jesus que Ele te ama. Por isso, se queremos cultuar verdadeiramente o Senhor, devemos saber que o nosso mediador não é feito por nossas mãos. Da mesma forma que acabamos substituindo Cristo, o nosso mediador, por algo feito por nossas mãos,
nós também fazemos um Deus semelhante à nossa própria vontade. Por isso, em segundo lugar, se queremos cultuar verdadeiramente o Senhor, não podemos criar um Deus fictício. Se queremos cultuar verdadeiramente o Senhor, não podemos criar um Deus fictício. Um dos motivos de Deus enviar as pragas para o Egito era confrontar os vários deuses que estavam lá. No Egito tinha Deus disso, Deus daquilo, Deus daquele outro. Os egípcios estavam acostumados com a variedade de deuses em seus meios. E o povo de Deus está indo no mesmo ritmo. Eles estão indo no mesmo ritmo. Um pouco mais para frente na história, se você folhear um pouquinho mais a sua Bíblia, você vai ver que eles, quando Moisés estava no Monte Sinai, fizeram o seu próprio ídolo. Em Êxodo 32, verso 4, ele diz assim: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E ainda mais, anunciaram uma festa para eles, para os bezerros que eles fizeram. Arão, vendo isso, edificou um altar e disse que amanhã será festa do Senhor. Eles estavam adorando não ao verdadeiro Deus, mas um Deus da libertação, algo feito por eles. Estava adorando um Deus feitos por eles mesmos, um Deus fictício. Vejam, no Novo Testamento, a gente vê quase a mesma história. No caminho para Jerusalém, Jesus e os seus discípulos, eles estavam caminhando para Jerusalém e entraram em uma aldeia de samaritanos. Uma aldeia de samaritanos. E devido às divergências políticas e religiosas da época, os samaritanos rejeitaram a presença deles. Não queriam que eles ficassem ali. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir eles? É nítido ver que o Deus que Tiago e João estavam falando não era o mesmo Deus que estava na frente deles. Não era o mesmo Deus. Na mente deles estava uma imagem de um Deus forte, um Deus bravo, que não suporta ser rejeitado. Eles não estavam lembrando da profecia dita por Isaías, que o Messias é rei, justo, salvador e humilde. Tanto que Jesus vira para eles e os repreende, dizendo: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Para salvá-las. O que vemos nitidamente é que Tiago e João tinham uma imagem de um Deus fictício em suas mentes. E isso acontece conosco também, meus irmãos. Vejam, quando debatemos assuntos relacionados à política, criamos um Deus, talvez de direita, ou talvez um Deus de esquerda. Talvez você imagine um Deus forte, rígido, que deve mandar fogo naqueles que não concordam com a sua opinião, com a sua posição partidária. Ou talvez você tenha criado um Deus paz e amor. Um Deus que ele olha para o seu pecado, vê você pecando e ele está sempre sorrindo. Ele está sempre sorrindo. Não importa se a pessoa peca mais ou menos, na verdade, nem importa se ela crê. Não importa. É que Deus é bom. Deus ama todo mundo. Tudo isso são deuses fictícios. Toda vez que
pegamos apenas algumas características de Deus, fazemos imagens falsas, seja um Deus moralista, seja um Deus libertino. Um Deus que, se você não segue as regras dele, então você não serve. Se você peca, você não serve. Ou talvez um Deus que, se você peca, ele não se importa. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Se pensamos que Deus é somente essas coisas, estamos tremendamente enganados. Quando pregamos qualquer coisa que não seja Cristo e esse ressuscitado, estamos criando uma imagem. Criamos um Deus fictício quando queremos que Ele mude tudo à nossa volta. Quando, na verdade, o Deus verdadeiro quer arrependimento, quer o seu arrependimento, quer a sua mudança. O que Deus realmente quer é arrependimento. O que Ele quer também de você é relacionamento com Ele. É relacionamento com Ele. Quando um Deus fictício se encaixa em todas as nossas vontades, sempre dizendo que os outros estão errados, isso é muito ruim. Criamos um Deus falso em nossas mentes. Quando, na verdade, o Deus verdadeiro, Ele te confronta e te acolhe. Ele tanto aponta para os nossos pecados, como também nos direciona para o caminho da santidade, para o caminho de nos tornarmos mais próximos ao seu Filho. Caminho mais próximos de trabalhar a nossa vida. Por isso, se queremos cultuar verdadeiramente o Senhor, não podemos criar um Deus fictício. E ao fazermos isso, meus irmãos, não somente as nossas próprias vidas são mudadas, mas as vidas de todos que estão à nossa volta. Por isso, em terceiro e último lugar, se queremos cultuar verdadeiramente o Senhor, precisamos saber que influenciamos os outros por meio das nossas vidas. Se queremos cultuar verdadeiramente o Senhor, precisamos saber que influenciamos os outros por meio das nossas vidas. Percebemos que Deus não está instruindo o povo somente para o seu próprio bem, para o bem do povo que está ali, as pessoas que estão ali. Mas para que isso seja refletido em todas as suas gerações, ele diz o seguinte no verso 6: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse verso, irmãos, nos aponta duas coisas muito interessantes. Ele tanto nos mostra que a nossa própria vida é um culto ao Senhor. A nossa vida é um culto ao Senhor. Tanto que ele diz assim, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso é uma vida. Não são apenas atos isolados, mas uma vida de amor e de seguir os mandamentos. Aqueles que amam e guardam os mandamentos do Senhor, eles apresentam as suas próprias vidas como um sacrifício vivo, como um sacrifício perfeito e agradável ao Senhor. Mas ele também apresenta que ele também fala que existe um tipo de influência das nossas vidas em relação às outras pessoas. Se andamos no caminho do bem, então possivelmente as pessoas que estão à nossa volta também caminharão nesse mesmo caminho. Se andarmos no caminho mau, não é somente nós que seremos penalizados. Vejam, isso faz muito sentido. Lá
lá onde eu trabalho, se criou uma cultura um pouco ruim. Devido a alguns funcionários antigos, eles meio que pararam de trabalhar. Essas pessoas que já são antigas de casa ficaram muito chateadas por não serem reconhecidas financeiramente. E devido a esse descontentamento, eles querem fazer apenas o que o que ficou separado para eles. Só querem fazer a sua parte, não ajudando o outro funcionário, não ajudando as pessoas que estão à sua volta. Devido a essa demonstração de desânimo deles, todos os funcionários que estavam lá estão fazendo a mesma coisa. Cada um está fazendo o que é o seu próprio dever, sem ajudar o próximo, sem ajudar o outro funcionário. E depois que eles terminam o que fazem, querem apenas ficar depois em um tempo ocioso, um tempo sem fazer nada. E realmente isso é muito fácil de acontecer. Isso é muito fácil. Não o fato dos funcionários, mas que as nossas ações influenciam os outros. As nossas ações influenciam os outros. Só que o interessante é que quando olhamos para nós mesmos, para os nossos feitos, muitas vezes nós não fazemos o que é certo. Não é mesmo? Muitas vezes nós não amamos Deus como Ele deve ser amado. E nem guardamos os seus mandamentos. Se nem nós conseguimos fazer essas coisas, como é que vamos influenciar os outros? Mas uma pessoa, irmãos, fez isso. Ele amou Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Jesus fez o que nenhum de nós conseguiria fazer. Ele não somente cumpriu o segundo mandamento. Não somente cumpriu, como também, depois de ser enviado aos céus, ele enviou o teu Espírito, o seu Espírito, para nos dar poder, para poder também cumprir o segundo mandamento. Para cumprir, para seguir o seu caminho. Jesus cumpre os decretos de Deus, nos salva, nos tira da morte, da escravidão, do pecado, e agora Ele nos capacita para andar segundo a vontade do Senhor. É pelo próprio poder de Cristo, em seu Espírito, que nós conseguimos amar a Deus e cumprir os seus mandamentos. Agora, irmãos, podemos instruir os nossos filhos a andarem no caminho do Senhor, servindo nós mesmos como o próprio exemplo. Podemos orar uns com os outros, mostrando que a nossa oração não é somente no culto público, mas que a nossa vida é movida para agradar o Senhor. Podemos também proclamar a mensagem da salvação com as pessoas que trabalham conosco, com todos que estão à nossa volta. Podemos fazer isso. Podemos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador dos perdidos. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, de nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de suas mentes, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sendo assim, se queremos cultuar verdadeiramente o Senhor, precisamos saber que influenciamos os outros por meio das nossas vidas. Concluindo, irmãos,
não somente no passado. Houve pessoas que moldaram uma imagem de Deus segundo a sua própria vontade. É possível ver isso em todos nós. Todos nós. Isso é fruto do pecado no nosso coração. Então, se o coração humano é inclinado a criar versões distorcidas de Deus para satisfazer as suas próprias preferências, como podemos cultuá-lo verdadeiramente? Só é possível adorar a Deus de forma verdadeira, sendo liberto por Cristo. Somente assim. O culto verdadeiro ao Senhor é feito por pessoas que o próprio Deus já salvou e agora seguem a sua vontade. Seguem a sua vontade. E a sua vontade diz que o nosso mediador não é feito pelas nossas próprias mãos. Nós tentamos de várias formas ir em busca do Senhor, buscá-lo. Fazemos muitas vezes do nosso empenho, do nosso desgaste, da nossa fé, uma forma de mediação para conseguir alcançá-lo. Quando, na verdade, Deus já veio até nós. Jesus é o mediador entre o homem e Deus. É pelos méritos dele que o Pai nos ouve, que Ele nos atende. Se queremos cultuar verdadeiramente o Senhor, não podemos criar um Deus fictício. O nosso instinto é moldar Deus à nossa vontade, aos nossos desejos, fazer dele a nossa criação. No entanto, é Ele quem cria, Ele é quem nos criou. Nós é que precisamos ser moldados a Ele. E quando somos moldados por Ele, influenciamos os outros com as nossas próprias vidas. Quando paramos de criar imagens de Deus e seguimos a Cristo, o Evangelho é visto na nossa vida pelas outras pessoas. O que fazíamos antes, paramos de fazer. E o que Deus quer de nós, agora nós executamos.